Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, começando o Sala da Net. A minha convidada de hoje é atriz, autora, diretora de TV e teatro e acaba de lançar um livro muito interessante, muito instigante, Vida A1, A2 e A3. Eu converso com Ana Maria Dias. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Maura, mas que bom estar aqui com você novamente. Pois é, a Ana é super ativa, né? Aqui Faz quase um ano, né? Menos de um ano. Menos de um ano? Com o lançamento de um livro que Exato. a gente vai falar daqui a pouco. Eu queria mostrar para você aí este livro muito interessante. Acabei de ler esses dias, viu, Gostou? Ana? Muito legal, com 4 peças, Exato. né? Que você colocou aqui. E eu queria falar sobre ele. Como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro? Na verdade, depois que eu saí do SBT e depois que eu saí do Trair e Coçar é Só Começar, foram 10 anos de SBT e 14 anos de Trair e Coçar, né? Não tinha tempo de nada. Escrever, ler? Não, tinha tempo de ler os capítulos da novela, porque eu dirigia a novela, preparar as cenas que eu ia dirigir na semana, e no Trair e Coçar eu saía da emissora, que era... Eu estava em cartaz no centro, e você sabe que a emissora é lá Mas no você quilômetro conseguia 19. as duas coisas, né? Porque a coisa de gravação de novela é punk, né? Não, muito, muito. E não, depois eu tive que realmente abdicar do meu trabalho no Trair e Coçar como atriz. Fiquei só como diretora. Aí foram, sei lá, 10 anos de dedicação total ao trabalho, praticamente. Eu tinha muito pouco de vida particular, né? Uma coisa que comentaram comigo foi a direção que você fazia com atores, né? Ah, sim. Que muitas vezes o ator era um protagonista, mas não estava tendo dificuldade em assimilar ou se encontrar com o personagem. Como é que é? Porque televisão é muito rápido, né? O ator tem que chegar pronto, não há tempo de você fazer um trabalho mais detalhado com o ator, você tem que cumprir um roteiro, depois que a novela vai para o ar, você tem que gravar e gravar e gravar. E também prever que, de repente, pode chover e dar um problema na externa, um ator ficar doente, sei lá. Então, você tem que manter uma margem de adiantamento das gravações. E é muito trabalho. Mas eu sempre procurei dirigir o ator como eu gostaria de ser dirigida. Entendeu? Então Isso é importante você conhecer outro lado, Exatamente. Né? Como você é também atriz. Exatamente. E entender também, às vezes, a impossibilidade de um diretor te dar uma atenção maior, porque não é porque ele não queira, ele não pode mesmo. Um capítulo tem uma média, vamos dizer, de 40, 45 cenas. Multiplica isso por 6. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos dizer que tenha 40 cenas, mas às vezes tem mais. Às vezes cenas complicadas, né? Porque às vezes não importa que a cena... Grava um capítulo por dia? Não, tem que gravar mais. Você tem que gravar 240, se a gente fizer na média 240 cenas, são 240 cenas por semana. E não só isso, você tem que gravar um pouco mais para manter uma média de... Um pouco de sossego, né? Não, se acontecer alguma coisa, você tem o que pôr no ar. Você não pode repetir o capítulo. Lógico, isso é impossível, né? Não tem condição, né? Entendeu? Então, trabalha-se muito. E às vezes o ator entra no... E outra coisa, existe um lado prático também na gravação. E naquela semana, você tem naquele cenário 30 cenas, normalmente o produtor executivo programa 30 cenas naquele dia. Naquele cenário. Para aproveitar. Para aproveitar o cenário. Lógico. É uma questão e também prática. Tempo, dinheiro. Tudo. Não, porque tá lá, então você já... E se aquele ator, naquele cenário, tem 30 cenas, ele grava 30 cenas. É uma loucura. Agora, o trabalho do ator também não termina quando ele sai do estúdio. Muitas vezes, os protagonistas, principalmente, né? Eles vão para casa e tem que decorar pro dia seguinte. E outra coisa, você tem que estar lindo, maravilhoso. Né? E outra coisa,
HD é cruel. HD é cruel. Mostra tudo. Nossa, HD você tem que estar com os dentes ok, com a pele ok, e enfim, com tudo ok. Se você tiver uma noite mal dormida, Principalmente uma com a alma preocupação, ok, né? com a alma ok O que mais sempre, mostra né? é a alma, né? No analógico, no digital e no HD. Sempre. As pessoas que estão do lado de lá estão sempre assim, já são expert, né? Todo mundo é expert em sentir o que o outro passa. Exatamente. Esse daí fala a verdade, esse daí não fala, esse daí é isso, é aquilo, não é? Não, e lidar muito com a TPM das mulheres. É claro, porque tem mulheres que em TPM, ou mesmo no período, tem problema de erupção da pele e tudo mais. Então, gravou uma cena há 3 dias atrás ou 4 dias atrás, ou externa. Aí entra na sala, tá com a pele em erupção, aí saiu, não tá... Nossa. A continuidade é uma coisa. E o HD é cruel mesmo, ele mostra tudo. Não só em termos do ator, mas a preocupação estética tem que ser perfeita, né? Qualquer coisinha no cenário aparece. Né? Na roupa. As TVs cada vez maiores. Exatamente. Então, assim, o cabelo, a maquiagem, toda a maquiagem tem que ser muito mais leve, muito mais natural. Você não pode fazer uma maquiagem como você fazia, por exemplo, na TV analógica, ou mesmo na TV digital. Então, tem que ser tudo mais leve. Até hoje em dia, a base é feita com aerógrafo, né? Que é para fazer uma coisa bem suave. Então, você tem que estar ok. Agora, não precisa ficar escravo disso, né? Que também, mas no fundo, você tem que ser, porque você vai dar um sorriso. Teus dentes tem que... Eu mandei muito ator fazer branqueamento de dentes, principalmente os que fumavam muito. Olha, dá uma olhada. Não tá legal. Mas é legal esse tipo de ajuda, né? As pessoas que não você falavam. gostou de fazer, Bárbara. Eles chamavam, até aqui não tá legal. Você tem que dar um trato. E sempre ajuda. Agora, é uma coisa que você falou, que o ator tem que chegar pronto. É por isso que a gente vê, assim, muito pouca gente nova, né, aparecendo, porque o medo de errar. Então, o ator que já está pronto, ou então aquele estereótipo do ator, né? Tem esse papel, esse ator faz bem esse papel. E acaba que o ator vai fazendo sempre o mesmo tipo de papel. Isso aconteceu comigo, Então, quando eu estava fazendo novela. Você corre esse risco, sim. Porque assim, você faz bem isso, então por que eu vou arriscar pôr, né? Não é isso, verdade, rola, né? É verdade. O cara que tem cara, ele faz um advogado, normalmente ele faz alguma coisa nesse gênero, ou ele tem cara de psiquiatra, ou tem cara de coitadinho, ou tem sempre mais ou menos escalado para o seu perfil. E isso para o ator é péssimo, né? Então, por isso que o ator sempre comemora quando vem alguma coisa diferente. Não tenha dúvida. Porque senão você faz sempre a sofisticada, a burrinha, a inteligente, ou assim vai, a mulher sofrida, a mulher traidora, a vilã, a coitadinha. mas tem isso sim. De qualquer maneira, então às vezes, muita gente às vezes me dizia, não, você viu o fulano no teatro? Nossa, dá um show. Eu falei, mas é um ator, aqui ele faz sempre a mesma coisa. Não teve oportunidade. Aqui, lógico, está fazendo sempre o mesmo personagem, é a 10ª novela que está fazendo o mesmo personagem, muda a cor do cabelo, o corte, a maquiagem, a roupa, o cenário, mas está fazendo mesmo. Então você precisa tomar muito cuidado como ator para escolher. Às vezes não dá para escolher, né? Você tem que realmente aceitar. Trabalhar, né? Trabalhar. Mas aí, desse trabalho do ator, a gente volta a falar, eu queria ver com você. Aí você saiu do SBT. Aí, voltando, né? Quando eu saí, eu falei, bom, agora estou com tempo, o que eu vou fazer? Eu escrevi o meu livro Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos, sobre aquela experiência que você já conhece, da FEBEM, como coordenadora de teatro, que eu fiquei durante 2 anos. Bom, para quem não conhece esse livro, maravilhoso, interessantíssimo, sensível, né? Eu gosto muito, realmente foi escrito com a alma. E foi editado linda, pela né? editora Vida e Consciência, que é uma editora maravilhosa, da família Gasparetto, e numa categoria diferente, né? Porque eles lidam muito com a espiritualidade. Esse livro não é um livro espírita, é um livro que narra uma experiência que ocasionou uma transformação no ser humano, né? No ser humano e nos seres humanos, e principalmente no ser humano aqui. Então, aí escrevi. Aí pensei, falei, agora o que eu vou fazer? Pensei
na minha dramaturgia, porque eu sempre escrevi. Mas assim, engavetava, escrevia e engavetava, porque não tinha tempo Não de dá nada. tempo, né? Ou você faz uma coisa ou faz outra. Não, eu consegui escrever assim, entre uma novela e outra, eu dizia, agora vou escrever, ficava na minha cabeça aquela peça, história, vou escrever, escrevia. Registrava, evidentemente, e não fazia nada com isso. Aí eu falei, vou dar uma olhada na minha dramaturgia. 16 peças eu peguei e atualizei. Já estavam prontas? Já estavam prontas, só que eu escrevo de uma maneira diferente agora. Tem outro estilo, outro formato, outra dinâmica. Mudou assim, eu era um pouco verborrágica, entendeu? Falava muito, os meus diálogos às vezes eram excessivamente longos, não tinha necessidade. Então, a própria televisão, com cenas condensadas... Editando. Exatamente. Depois de fazer 12 novelas, e uma em seguida da outra... 12 novelas no SBT, né? Na verdade, meu currículo tem 41, porque eu fiz 29 como atriz e Você 12, tem 40 anos de profissão, né? Eu tenho mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Eu comecei nos braços da minha mãe. e aí, bom, aí eu resolvi revitalizar a minha dramaturgia, registrei, e aí, através da Selma Morente e da Célia Forte, que são da Morente Forte, você conhece? Lógico. Assim, eu comentando, falei, bom, eu precisava botar minhas peças agora no mercado, porque ela falou, por que você não edita? Eu falei, mas editar como? Quem edita teatro? Eu tenho uma pessoa que edita teatro, que é o Alex Giostri. Aí eu liguei, ele falou, vem aqui, vamos conversar. Conversando, ele é uma pessoa, assim, super idealista, um autor também, diretor, roteirista, tem uma formação grande. E ele falou, olha, é interessante, então, mas você tem 16 peças? O que... E aí você eu coloco 16? É uma coleção? Eu não posso dizer. Então, normalmente os livros têm 4 textos. Então, você escolhe 4 textos que você acha que tem a ver e você me traz a gente... Bom, enfim. Aí eu escolhi 4 textos que têm a ver com relacionamento. Então, vi da 1 a 2 a 3. A 1 que tem numa das peças um personagem que resolve ficar sozinho. No outro, resolve continuar a 2, a vida 2. No outro, resolve viver uma vida 3. Entendeu? Quer dizer, de vez em quando... Eu não posso adiantar. Não, mas você... não vamos contar você aqui, leu, né? Porque as pessoas têm que comprar o livro, lógico. Mas você leu, né, a última assim, peça? Você se surpreendeu um pouquinho? Muito. Então tá bom. Muito, né? Você embarca numa viagem, você vai achando, aí chega, não. Então, né? essa é a vida 3. Né? É muito interessante. Então, aí tá editado, foi lançado dia 16 de julho. Você esteve lá, muito obrigada, foi muito bacana. Tava uma delícia. Então, eu resolvi fazer intervenções teatrais, né? 4 intervenções, cada uma relativa a uma peça, e foi muito legal. E o livro está indo muito bem, o pessoal está me dando um retorno muito bom, porque é de fácil leitura, e acabei descobrindo que as pessoas gostam de ler peça de teatro. Sim, é uma delícia. Sabe, você né? começa a viajar, porque você vai lendo, e imagina o palco, imagina, Isso né? me tem E ideia. você consegue passar isso. O próprio Alex falou, teatro, mas eu faço, porque ele está lançando, na verdade, essa série, tá vendo, tá aqui o selinho, Dramaturgia Brasileira. Ele edita autores nacionais. Bom, isso esses foram os 4, quer dizer que tem 12. Então, o que eu percebi nos personagens todos, né, não citando cada um, mas dá para perceber que você mostra as várias nuances das pessoas, porque uma pessoa, né, numa determinada peça, a pessoa toma um tipo de atitude. E em outra situação que poderia ser parecida com aquela, é outro caminho. Então eu queria saber, dessas peças que estão aqui, tem gente conhecendo a tua? Dessas 4 peças, aqui tem Amigos, Traições à Parte, tem Felizes para Sempre, Quem Está Fora Quer Entrar, Quem Está Dentro Quer Sair, e Um Caso de Aluguel. Eu não me vejo em nenhuma delas. Não. O Caso de Aluguel ficou 20 anos na minha cabeça, mais ou menos. Eu não tinha tempo de escrever. E ficou... Mas já tinha um começo, meio e fim. Normalmente, às vezes eu não tenho do meio para o final. Eu vou indo. Entrevistando as pessoas aqui, sempre do meio artístico e tudo mais, tem muita gente que fala que algumas pessoas chegaram a falar que não tinha jeito, que era bom para desistir, seja no balé,
seja cantando, sei lá o quê, e pessoas que deram a volta por cima e, né, mudaram de 8 para 80. Você sabe que eu dirigi, na época que eu era assistente de direção, eu dirigi todos os testes de... Os testes para novela, aquele mundo de gente querendo fazer novela. Era uma maratona. Eu e Fernando Rancoleta, a gente ficava exausto, mas a gente se divertia muito também. Interessante, né? Mas você fica com um olhar clínico tal que você olha e percebe quem pode e quem não pode. Só que tem o seguinte... Teste não é bom para ninguém. Tem muito ator maravilhoso que se sai mal em teste, porque eu nem gosto de chamar teste, porque iam atores maravilhosos lá que eu conhecia a carreira e que não iam bem, às vezes. Entendeu? Não tão bem quanto poderiam, que eu sabia que poderiam, que eu acompanhava o teatro, eu acompanhava a carreira, porque o simples fato de você estar sendo testado, é um registro da imagem, porque a televisão é imagem, né? Você tem que saber para aquele personagem que ator você vai colocar. E às vezes tem diretores que também vão decidir que eles não conhecem todos os atores. E você conhece o ator de teatro, conhece porque acompanhou a carreira e tal, e ele não tem uma carreira extensa na televisão, então ele não tem aquela imagem já padronizada, ou então que o ator diz, eu sei quem é. Entendeu? E outra coisa, também ator muda muito, né? A atriz tá assim de um jeito, ela vai fazer uma plástica, ela já fica com 10 anos mais a menos. Ou ela então, consegue ficar igual, né? Pra ficar igual tem que mudar. Ou aí fica mal. O homem, né, assim, se você quer manter igual, você tem que mudar. Tem que fazer uma plástica. Não é? Aí bebe muita cerveja, o homem fica barrigudo, você acha que vai pôr ele um galã. Entendeu? Você tem que olhar a imagem naquele momento e fazer um registro, porque o ator muda muito, né? Agora, aconteceu o contrário? De alguém que você pôs todas as fichas e a pessoa não correspondeu? Aconteceu, mas não porque não é bom ator, é porque não entendia e não se dava bem com a linguagem de televisão. Não tinha a concepção da televisão, porque você representar em televisão é diferente de você representar em teatro. Né? Eu peguei uma atriz também. Eu ouço muito essa coisa desse ator, é muito teatral, né, para a televisão. O que isso significa? Significa, assim, grosso modo, que no teatro você fala e a pessoa da última fileira tem que entender o que você está falando e sentir. Televisão, você fala, o telespectador está assim pertinho, né, da televisão. Você não precisa projetar para a última cadeira do teatro, se ele tiver 500 lugares lá embaixo. Então, a tua representação é mais intimista. Ela tem que ser mais verdadeira, mais para dentro. Mas menos over, que a gente diz, entendeu? E no teatro, você faz isso. Olha, se eu fizer isso, já cortou aqui, não cortou aqui, entendeu? Se eu fizer qualquer coisa aqui, se eu fizer, não sei em que plano você está pegando, mas se você tiver, se eu fizer alguma coisa aqui, se eu quero fazer, tá pegando aqui? Não, então, eu quero dar nervoso, eu faço assim. Não tá pegando, eu tenho que fazer tudo para cá, por exemplo, mas isso aqui. É outra linguagem. E é mais perto, né? é tudo mais perto, né? O teatro é mais longe. Então, por exemplo, eu ia começar a falar, eu tinha uma atriz que, aliás, com quem eu tinha contracenado muito. Contracenar é uma coisa interessante. No teatro, você contracena, você fala com esse ator, daí você fala com esse ator. E na televisão, se eu tô aqui e tem um ator lá e tem um ator lá, se eu fizer isso, coitado do diretor de imagem, ele não tem, é uma loucura. Quantas câmeras, né? Você entendeu? É uma loucura. Então eu chamava atenção e tive que me direcionar muito o trabalho. E eu chamava, às vezes, quando havia a reprodução no estúdio da cena, você vem cá o que você fez, olha aqui. Aí, outra coisa, eu gosto muito de ver o Telecine Coach, porque eu adoro ver. Aliás, eu falava muito para as minhas atrizes dirigidas, vocês precisam assistir à representação das grandes deusas, porque a mulher, antes, ela não fazia aquela academia. Tudo bem fazer da academia, mas elas eram mais femininas, elas tinham gestos mais redondos, elas sabiam como descer uma escada, como subir uma escada, como fazer um carinho num homem, entendeu? Como vestir um casaco de pele. Tudo isso faz parte da boa interpretação? Tudo, claro, claro. Eu já tive, uma vez, por exemplo, eu queria fazer uma atriz que desce uma escada. Eu quis fazer, eu fui numa locação, eu nem sabia como era a locação e vi aquela escada, e em cima tinha um lustre de cristal. Falei, que lindo, vou fazer ela descendo a escada, que maravilha.
Fiz uma vez, fiz a segunda vez, a terceira vez eu falei, não vou fazer. Falei para a continuista, avisa a edição, pega do penúltimo degrau pro chão. Não sabia, não sabia. Não aconteceu. Não sabia descer uma escada. Mesmo E, você olha, não é mostrando. crítica, não. Porque tem uma técnica para descer escada, você sabe? Tem, você. Meio de lado? Não, você escorrega o seu pé, sente o final do degrau e desce. Você faz isso assim, ó. Faz assim e desce. Vou prestar atenção. Aí, então, porque você não olha para o chão. Porque senão você fica olhando para o degrau, para não com cair. medo de cair. Exatamente. Agora, se você Então, se testa... você quer fazer uma descida imponente, maravilhosa, majestosa, você não pode. Se a câmera está aqui, você vai ficar assim? Não dá. Então, você tem que manter o olhar. Para tudo tem técnica. Para tudo tem técnica, né? Para virar. Quando você vê atores de muita tarimba, eles não perdem uma virada, não perdem um olhar, não perdem uma reação. Outra coisa, ator, eu falo assim, menina, você tá com um suco de laranja e um café, beba. Eu quero ver você beber. Tá bom. Aí, falava. Quando o outro ator ia falar, ela bebia. Não tava nela. Aí eu falei assim, eu não pedi pra você beber, mas eu bebi. Eu falei, só que você bebeu quando o outro tava falando, vem cá ver. Ah, é assim. Então o ator precisa também ter essa consciência de câmera. Claro, então você, no meio da sua fala, assim, sem atrapalhar a sua interpretação, você dá uma bebidinha no seu suco de laranja, no teu café. Mas pra isso precisa ter a técnica ansiedade, também. né? E técnica, porque assim, quando eu fazia novela como atriz, eu tinha que comer em cena, eu pegava uns pedacinhos de pão e eu punha assim no meio da comida. Então, quando eu tinha que comer, eu pegava aquele pão que não ia me atrapalhar e parecia que eu estava comendo, entendeu? Eu não punha comida, porque você não vai ter tempo de mastigar, de engolir e corre o risco de você falar de boca cheia, é feio. Mas tudo é técnica e o aprimoramento através da prática, né? Da prática. Não é fácil fazer televisão, não, muito difícil. Como também não é fácil fazer teatro. Às vezes um ator excelente em televisão, ele está mal no teatro e vice-versa. Né? Isso a gente e no cinema, né? Cinema também é tudo. E cada coisa, pelo que você está falando, tem um tipo de interpretação. Exatamente. Por exemplo, cinema é mais segmentado. Normalmente é feito com uma câmera só. Então, você tem que segurar muito a tua interpretação e saber muito bem o que você está fazendo e ter um bom diretor também que te indique, né? Porque você começa, às vezes faz o lado do ator, faz outro lado, repete em geral. É tudo uma câmera, você vai movimentando a câmera, é diferente. Né? Novela, às vezes, você faz direto. Tem diretores que também fazem 5, 6 vezes a mesma cena para ter vários planos. Ou às vezes, por falta de tempo, você põe sentado aqui, eu brincava assim, falava assim, bom, depois que a novela foi pro ar, localizou, cruzou, closou, né? E por que o cinema faz uma câmera só? Bom, normalmente é para economizar filme. Que é caríssimo, É caríssimo, né? Então se você puser 4, 5 câmeras, você tem que gastar 4, 5 vezes o filme. Sim, mas esses filmes hollywoodianos, mas eles têm verba, né? A gente tá falando aí em termos de... Aí eles fazem com quantas câmeras? Às vezes com 10, uma cena de batalha, é maravilhoso, né? Eu gosto muito, eu adoro tecnologia, viu? Então, você tem vontade de entrar para o cinema, começar a dirigir cinema? Não, o meu sonho de consumo é trabalhar na DreamWorks com o Spielberg, que eu adoro ele, né? E eu queria conhecer os estúdios de efeitos especiais do George Lucas, adoraria também participar disso. É que a minha geração é uma geração de conteúdo, né? E você não tinha tecnologia quase, né? Como é que está o cinema brasileiro? Não sei. Eu acho que o cinema nacional tá indo bem. Agora, não dá para viver de cinema. Não dá, ainda não dá. Quer dizer, os atores de Hollywood, enfim, de Los Angeles, mesmo Nova York, mesmo Miami tem também cinema e tal, dá para viver porque você ganha bastante tal. Aqui o ator ganha pouco. Né? Diretor nacional, o que você gosta? Olha, eu gosto muito do Fernando Meirelles. Acho ele interessante. Agora que eu terminei essa fase de revitalização dos textos, escrevi esse outro texto, agora eu vou pensar em me abastecer. Eu tenho visto muito teatro.
Muito teatro. Tenho visto bastante teatro e tal. E cinema, eu não tenho nem visto, nem nacional, nem internacional. Vi o Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris, maravilhoso. Outra dica também É pra você muito que não bacana. assistiu, né? É Woody muito. Allen. Eu vi também o filme com a Catherine Deneuve. A Mulher Troféu, A Mulher Troféu, também. Eu gosto muito do François Ozon, acho ele interessante, que também é um diretor meio como eu, gosta de fazer câmera, gosta de fazer tudo, de escrever, de dirigir, de montar, eu gosto de fazer. Lembra um pouco uma das histórias, agora pensando bem, da Mulher Troféu. Lógico, é bem diferente, mas a volta que a mulher dá... Felizes para sempre, né? Exatamente. É muito interessante. Exatamente, é interessante mesmo. Mas as histórias vêm na minha cabeça, às vezes eu falo assim, nossa, mas de onde surgiu essa história? Será que alguém... Né? Me inspirou. Quando eu dormi, eu li um livro, estou lendo um livro recentemente, que chama Reencarnações, do Ian Stevenson. Edição da Vida e Consciência também. Ele conta, ele é um psiquiatra já morto, mas ele faz pesquisa. E ele estava uma série de coisas ali, e também estou estudando uma série de coisas desse lado esotérico, e que quando você dorme, você às vezes faz visitas, e às vezes você recebe influências e também coisas prontas para você fazer e você não lembra. Isso surge como ideia no dia seguinte. Você fala, eu acho que tem muitas peças minhas que alguém me inspirou. Não, com essa certeza. Eu falei assim, eu vivia pensando na Cacilda Becker, eu falei, mas o que é essa Cacilda Becker? Que eu amo como atriz, sempre gostei, até fiz uma novela com ela quando estava no início da carreira. Olha. Ciúmes, ela é maravilhosa. Graças a Cacilda Becker que eu mantenho meu corpo assim. Por quê? Porque ela falou assim, contar essa história. Deu conselhos? Ela falou assim, menina, você tem muito talento, mas precisa emagrecer. Por quê? Como é que você era? Porque eu morava com mamãe, família italiana, muito macarrão, muita pizza, muita massa, muito molho, e eu era gordinha. Bom, e esse conselho serviu, né? Porque ela tá sempre... Forever and ever. Você mudou a partir daquele dia. É verdade. Eu até ando com vontade de trabalhar como atriz novamente, que agora ficou mais fácil. Depois de dirigir, agora eu entendo mais de trabalhar. Mas é isso. E como atriz, você tem te deu vontade de fazer o quê agora? Não sei, teatro, talvez novela, minissérie, não sei, voltar para televisão. Eu até fiz o filho do Atílio Ricó, que é o Rodrigo Ricó, andou na Bandeirantes, ele está na Bandeirantes, eu acho. Ele me convidou para fazer 2 episódios de um programa lá, chamava, que até saiu do ar, estava interessante, o programa chamava Tribunal na TV. Ana, eu falei, mas agora eu estou dirigindo. Não, vem aqui, por favor, vem cá. Eu falei, Rodrigo, vou lá. E foi gostoso. Eu falei, que fácil, que delícia. Sentei que eu tenho que fazer, decorei, tudo bem. Às vezes, dando uma viajada por outros ambientes, você acaba, né, melhorando alguma coisa. Porque diretor trabalha, tem toda a equipe. Eu gosto, né? Eu tenho esse perfil de liderança, eu gosto. Mas atuar também é gostoso. É o controle de tudo, né? Diferente de você chegar e fazer o seu papel. Você chega, o ator fica muito centrado no seu trabalho, né? Na sua emoção, no seu trabalho. E às vezes ele nem... eu fiz tantas novelas como atriz, eu desconhecia todo o aparato por trás das câmeras necessário para que eu tivesse um desempenho tranquilo, né? Eu tivesse um desempenho bem amparado, em termos de produção, de tudo, né? Porque são muitos profissionais que trabalham, figurino, maquiagem, a produção, locação, assistente de direção, enfim, a técnica, né? o iluminador, o cenógrafo, a direção de arte, é muita gente, é uma equipe. Acho que o telespectador não tem ideia de como se trabalha para mostrar um produto de qualidade, né? É muito legal. Eu adoro televisão, né? Gosto de teatro também. É a minha área. O seu eleito como diretor, quem é? No geral. Diretor de cinema. De cinema? Eu gosto, como eu falei, do François Ozon. Eu gosto do Tarantino. Eu gosto do Spielberg, gosto do Woody Allen. Quem mais que eu gosto? Do Steven Soderbergh também, que tem umas coisas de ação que eu gosto. Gosto da Catherine Bigelow, porque é uma diretora interessante também.
E nacional, eu gosto muito, como eu te falei, do Fernando Meirelles. E gosto da... Pois é, ela parou de dirigir, mas eu gostava muito da Carla Camurati dirigindo. Ela fez umas coisas interessantes mesmo, porque ela é atriz, tinha uma sensibilidade bem interessante. Esse filme Assalto ao Banco Central, diz que o Marcos Paulo, a primeira direção dele, ele se deu muito bem. Normalmente eu gosto do Jaime Moura Jardim, ele dirigiu também Olga, também interessante. O Daniel Filho fez também alguns trabalhos bem interessantes. Enfim, você gosta de cinema. Eu gosto mesmo, eu gosto. E aí você se abastece, né? Eu posso não ir ao cinema, mas eu alugo muitos filmes, porque eu prefiro até, às vezes, porque eu vou e volto, eu vejo o ângulo, eu estudo muito, né? Eu gosto de estudar, de olhar, ver, vou a teatro, vou a cinema, senão você não se abastece. Lógico. E as novelas? Como é que vai a novela no Brasil? A novela, a teledramaturgia em geral, tá indo bem, né? Você vê, a Globo inaugurou mais um horário de telenovela, às 11 horas, e, portanto, é uma emissora de teledramaturgia e está indo bem. Lançou no ar vários programas diferentes, né? Séries, e tipo sitcom também. E, então, bom, a Globo é uma empresa de teledramaturgia, a Record também está indo muito bem. Aqui em São Paulo nós estamos mal das pernas, realmente. Então, por que acontece isso? Por que a Globo, ano após ano, é líder disparado de audiência nas novelas? O que acontece? Porque ela agrega para si os melhores profissionais e investe. Investe, não tem medo de investir, entendeu? Investe mesmo. Então, ela não deixa barato, não deixa mesmo. Profissionais, você quer dizer de modo geral, né? De modo geral, técnico, artístico. Porque e também precisa de tudo, né? Não é só o bom claro, ator ali. Não, e também a parte comercial, né? Que tem que vender o produto, que tem que trazer lucro para a empresa, é o staff inteiro dela. Então, é voltado para o lucro, não só para o lucro, mas para a qualidade. É uma empresa que realmente não quer perder na área de teledramaturgia. A Record investe também, tem bons produtos e também está indo muito bem. Agora, todas as produções são feitas no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo só tem o SBT com uma novela e até hoje um horário. Quer dizer, eu fiquei lá 10 anos, a gente poderia estar com certeza com 3 horários. E também você não precisa investir só em telenovela, você pode investir em um produto de teledramaturgia. Sei lá, tem minissérie, enfim, tem outros formatos também que congregam algumas linguagens, o formato que você pode fazer teledramaturgia e também jornalismo. Enfim, tem vários formatos interessantes que você pode fazer na área de teledramaturgia. O SBT ainda tem um horário de telenovela, sendo que às vezes esse horário é 10, às vezes é meia-noite, às vezes é 7, às vezes é 8, às vezes é 6. A gente não sabe que horário é. E nós fizemos lá bons trabalhos e com audiência muito boa. Olha, Marisol, Canavial de Paixões, Esmeralda, a própria Revelação, que estreou 15 para meia-noite, para o público do SBT é difícil. Né? E depois voltou. Ela foi bem dentro do horário. Aliás, está fazendo o maior sucesso, né? Em Portugal, a Revelação. Então, falando nisso, como é que você estava falando de lucro, da novela da Globo, que dá lucro ou não? Como é que funciona isso? Quando uma novela é vendida para outro lugar, como é que fica essa distribuição de renda? Quanto se cobra, quanto se ganha? Né? Na verdade, um bom negócio, não é? Para a emissora deve ser. Mas, a emissora deve ser um ótimo negócio. Então, mas vocês não têm conhecimento disso? Não, nós simplesmente recebemos um aviso de que existe um X para recebermos relativo à venda da telenovela, sei lá, em Angola, em Portugal, em Cuba, mas sei não lá, se na sabe, América do Sul. Recebe-se, mas você não tem acesso ao contrato que foi feito. Né? Então, você tem que acreditar que é aquilo, vai lá, recebe, normalmente é pouco, é uma coisa bem simbólica, né? Mesmo você dirigindo tudo, não é muito, recebe e pronto. Agora, se você quiser realmente saber ir mais a fundo, você tem que contratar um advogado, né? Você entra em atrito com a televisão e os profissionais não querem comprar essa briga, né? Os veículos são poucos, se você arrumar uma briga, você vai abrir uma ação contra... E daí você não Falando em ação, como é que é essa negociação, né? Existem, para o ator, existem contratos, o funcionário
é registrado? Como é que tá isso? Quando tem uma participação, ele ganha pela participação, né? Então ele não vai ter um contrato. E muitas vezes o autor escreve e lá para diante ele vai precisar de um personagem que ele criou, ou então que foi bem, que começou fazendo 2 capítulos, e ele quer desenvolver um pouco mais, e assim vai, é bem dinâmico, né? Quando o autor escreve. Então, quando ele vai fazer participação, ele assina lá um contrato de participação, recebe e pronto. Mas quando ele vai ser contratado, ele tem que abrir uma empresa, ele tem que virar a pessoa jurídica, na maioria das vezes. E aí, quando ele não tem mais a novela? Ele dança. Porque o que acontece? Ele tem que pagar contador, tem que manter a empresa em ordem, às vezes tem que pagar algumas taxas de funcionamento da empresa, porque isso o governo cobra, né? Então, você tem que manter a empresa em ordem sem trabalhar. Isso é um absurdo para o ator. Isso é por conta da lei da oferta e procura, muito ator querendo emprego? Não, é por conta de que hoje em dia o empresário, para manter um ator, um profissional, um funcionário, um colaborador, vamos dizer assim, um colaborador contratado pela CLT, ele é muito onerado. Essa CLT onera demais o empresário. O ator custa, por exemplo, o colaborador custa X, ele vai pagar 2X ou mais até. Né? Se ele custa 2, ele vai custar 4 ou mais, entendeu? Porque é tanta coisa que é inserida dentro de um salário. Não é só fiscal, é benefícios também, 13º, fundo de garantia, você tem que dar vale refeição, você tem que vale transporte e sei lá o que mais, enfim, essas coisas todas que oneram muito o empresário. Mas, pelo menos quando eu era contratada de televisão, eu ganhava um X quando eu fazia novela, eu ganhava um X quando eu não fazia novela e um X mais Y quando eu fazia novela. Então é uma cota de atores contratados da casa, que é obrigatória praticamente a escalação desses atores, porque a emissora está pagando, e outra cota de atores que são contratados em fazer aquela novela. Terminou a novela, eles são desligados. E aí é que pega, porque aí você é obrigada, como é que você vai manter sua empresa? Você tem que ter um contador, você tem que pagar as taxas de funcionamento. Vida dura, né, do ator? Todo mundo acha que é só brilho. É verdade, porque as pessoas só veem o glamour da profissão, né? E não veem que o ator é um operário mesmo. É mesmo, porque ele levanta cedo, trabalha, decora, ele tem muita coisa, trabalha muito. Então, e para isso você tem workshop, palestras para ajudar, né, o ator, para falar da profissão. Como é que são esses Aí eu resolvi fazer uma palestra porque as pessoas me convidavam para falar sobre a profissão. É uma palestra que fala do mercado de trabalho para o ator. É uma visão mercadológica da profissão. E também, dentro dessa visão, eu explico o que se espera do ator, principalmente em termos de televisão, porque é muita imagem, às vezes o ator não se cuida, e assim vai. E é muita coisa que o ator não conhece. Não conhece. Que entra, eu quero ser ator. Porque às vezes o ator diz, eu quero fazer novela. Ele já sonha com a novela das 9 em qualquer emissora, ele acha que ele vai tirar o DRT e vai lá, vai ser contratado. E não é assim. Agora, tem outros segmentos e que podem dar um sustento legal para o ator, se ele tiver conhecimento, né? E se ele tiver conhecimento que existe isso. Então, nessa palestra, eu dou um panorama geral do mercado para a profissão de ator. E aí ele escolhe se ele quer mesmo ser ou não ser. Ou então ele pode, sei lá, se ele pode ter uma segunda profissão, né? Porque o ideal é se você escolhe, tem vocação, e escolhe uma profissão, você tem que viver bem dela. Senão, por que você escolhe? Também é difícil, né? Então, mas tem segmentos também. Então, essa palestra Ator, Ser ou Não Ser, mostra o mercado de trabalho para o ator. Depois eu fiz uma outra palestra que chama A Paixão de Interpretar, com foco na TV. Porque interpretar é uma paixão. Aliás, essa profissão da gente é uma paixão. Graças a Deus eu tenho essa paixão até hoje e não quero perder. E tem que ter, né? Nunca. Porque se a pessoa não tem paixão, ela não passa emoção nenhuma. Né? Não dá, né? Você tem que ter paixão pelo que faz e gostar do que faz é essencial para você
se sentir feliz, né? Uhum. E então essa palestra mostra a paixão de interpretar, né? O que o ator precisa, tal. Aí tem exercícios práticos de voz, de gestual, de emoção, mas é focada mais para a televisão. Daí eu explico os planos, as câmeras, como falar para onde, sabe? Como se posicionar, como você tirar um maior rendimento da sua interpretação em televisão. É muito interessante. Você sabe que quando eu soube desses workshops, me deu vontade de fazer, né? Assim, porque é interessante você ver como as coisas... Às vezes a gente está na profissão e esquece um pouco... É verdade. Do que aprendeu. Né? É verdade. Você vai se viciando em coisas que não deveria. É verdade, mas essa palestra é né? para ator mesmo, é para ator profissional. Eu não aceito quem não seja profissional. É para ensinar mesmo e mostrar como é o mundo da televisão. Não é só a interpretação. É como que você tem que... Como você lê um capítulo, como você estuda uma cena, como você lê uma sinopse, entende uma sinopse, como você... Porque o ator, em telenovela... Ele não grava na sequência. Ele não sai daqui da sala e depois ele grava lá embaixo, ele tá pegando o carro, depois ele vai entrar num bar, ele grava... Não é. Ele grava o bar antes da sala. O que é para ser, depois vai antes, o que é para antes vai depois. Entendeu? E se ele não souber qual a sua sequência de emoção, ele briga com a namorada lá embaixo, entra na sala e fala assim, oi, tudo bem? E ele teve uma briga, quer dizer, enfim, ele não entra com a emoção, entendeu? E até isso eu ensino também, é uma muito palestra, interessante. Esse é um workshop, Tá. São 2 dias. Isso. A palestra tem 1h30, 2 horas, às vezes até mais. E para quem quer fazer isso, como é que a pessoa fica sabendo? Como é que entra em contato? Bom, normalmente eu lanço e aviso. Eu vou fazer... Você coloca no teu site? Coloco no meu site e aviso. Porque assim, quem não está no teu mail e quer saber... Bom, meu site é www.anamariadias, com 2 N's, .com.br. E lá eu coloco. Agora eu vou revitalizar talvez uma escola de teatro que o Marcos Miller tem, e lá ele tem cenários, tudo, eu vou talvez dar esses workshops lá, mas eu estou com tanto projeto aí que eu preciso ver o que eu vou fazer. Ana, falando em projeto, você trouxe aqui, muito legal, essa coleção, né, da qual você fez 2 livros? Exatamente, é Zíbia Gasparetto no teatro. Então, conta pra mim, Os Laços Eternos... Esmeralda, esses são os seus, são adaptação adaptações. O Laços Eternos ainda está em cartaz, Esmeralda está em fase de captação. Laços Eternos está em cartaz? Há mais de 20 anos, está excursionando. Deve vir para São Paulo, no Teatro Santo Agostinho, em setembro. Ah, que beleza, quero saber... Como assim, é que surgiu isso? Você é leitora da Zíbia. Eu li assim a maior parte dos livros da Zíbia e gosto muito. Uma pessoa maravilhosa, a Silvana Gasparetto, a filha da Zíbia, que me estimulou a escrever Esmeralda? Me leva nos braços, me leva nos olhos e tantas... Que, inclusive, eu escrevi porque ela falou, escreve, porque a gente edita. Quando você tem uma editora é mais fácil, né? Você fica mais estimulado. Então, conversando, eu fui lá para conversar sobre outro assunto e realmente tivemos essa ideia de pegar as peças já adaptadas dos livros da Zíbia e colocar numa coleção chamada Zíbia Gasparetto no teatro. E apostando em que, como eu te falei, que as pessoas gostam muito de ler teatro, porque tem muito diálogo e é interessante, foi lançada, está recebendo em primeira mão, viu? Nossa, São 6 livros. Bárbaro. O Advogado de Deus, adaptação do Alberto Centurião, O Amor Venceu, do Renato Modesto, Ninguém é de Ninguém, do Sérgio Leles, O Matuto, do Everton de Castro, Esmeralda e Laços Eternos meus. Eu tenho certeza que o público da Dona Zíbia vai gostar muito de ver. Nossa. E de vê-la, né? Assim, em adaptações teatrais. Como é que você pensou nisso? Ah, bom, aí você vai ter me traga outro programa que eu tenho que te contar. Porque aí é uma história longa. Se quiser, eu começo a contar. Você é espírita? Eu sou. Eu fazia um trabalho voluntário na biblioteca da Federação Espírita e via que o livro que mais saía era Laços Eternos. E eu nunca conseguia pegar um exemplar, e tinha vários exemplares, tinha mais exemplares do que quaisquer outros livros.
E eu dizia, mas que livro é esse que todo mundo quer? Aí um dia entregaram o livro e falei, esse aqui não vou, vai ficar para mim. Aí fui ler, fiquei apaixonada pela história. Eu estava contratada do SBT, mesmo. Eu queria que fizesse novela. Nossa, ia ser muito bom. Ia ser muito pois bom. É, mas na época o SBT, não era nem SBT, era TVS, eu era contratada como atriz. Até coloquei nas mãos dos produtores, dos diretores, mas não tinha como. É uma produção cara, né? E aí fui tentar fazer em teatro, chamei alguns produtores, Dona Zíbia também, na minha casa, li, fiz a leitura da adaptação, enfim. Aí encontrei 2 produtores que deixaram um recado na minha secretária eletrônica que queriam produzir a peça e produziu. Quando eu conheci o trabalho da Zíbia, eu pensei nisso. Eu falei, olha, mas ela é uma autora de novela. Também, a hora que tiver que ser, será. E na minha vida sempre foi assim, eu acredito nisso. Não adianta você antecipar nada. Como é que você acredita nisso, falando em não antecipar? Porque muitas vezes eu quis na minha vida uma coisa, eu queria, e não acontecia. Eu dizia, mas por quê? Eu quero, eu tô trabalhando para isso e não acontece. Aí eu via por quê. Por quê? Porque não era naquele momento para acontecer. Eu não estava nem preparada para que acontecesse naquele momento. Então eu tinha que esperar mesmo, eu tinha que, enfim... Como você acha que é uma pessoa que busca alguma coisa, que está desejando muito, como você falou, como é que ela deve se comportar? Ela deve buscar, ter fé de que vai acontecer, mas não ter um desespero extraordinário e se achar injustiçada e achar que Deus não atende os seus pedidos. Você achou isso? Eu? Algumas vezes eu falei, eu conversei com Jesus, com Deus, com Jesus, falei, escuta, qual é? O que eu tenho? O que eu fiz? Tô fazendo tudo, e como é que não acontece? Aí eu sabia, aí vinha, a vida me mostrava as respostas. Mas isso não significa que você vai esperar que algo vai acontecer e que o astral vai te ajudar se você não fizer a tua parte. Tudo acontece no tempo certo, quando tem que acontecer. E o que aconteceu de melhor na tua vida profissional até hoje? Foi essa experiência que eu tive na FEBEM como coordenador de teatro, sem dúvida. É assim, porque já tem um tempo, né? Você fez de 86 a 88. Foram de 86 a 88, são 23 anos. Então... E ela está registrada na minha mente, na minha memória, no meu coração, como se fosse ontem. E, inclusive, eu li sobre esses workshops, que um dos workshops, você fala do trabalho diferenciado, né? Isso mesmo, eu fiz uma palestra, que é sobre a ação transformadora de um trabalho diferenciado. Que é baseado no livro que a gente falou, nesse livro aqui, Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos. Exato. E que me chamou a atenção porque você falou que você investe para fazer o outro evoluir, o outro crescer. Exatamente. E acaba que isso vem para você, né? Então é uma evolução e um crescimento geral. É verdade mesmo, esse trabalho, depois que eu fiz esse trabalho, eu tive uma outra visão da minha profissão, da minha vida pessoal e das minhas pequenas missões cotidianas que às vezes você não percebe que você tem pequenas missões que você tem que cumprir e você passa por cima, entendeu? Nessa palestra eu mostro, quer dizer, eu procuro conversar e discutir como é importante você, em determinado momento da sua vida, aceitar um caminho totalmente diverso e diferente para a sua vida e se ele estivesse te chamando, vá. Porque esse trabalho que eu fiz, eu estava saindo de uma novela e eu ia para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, quando eu recebi o chamado e eu fui. Entendeu? E às vezes você tem medo, você não quer sair da sua zona de segurança, você não quer sair da sua zona de conforto e você deixa de ter uma experiência, enfrentar um desafio e realizar alguma coisa muito importante para você e para as pessoas que te cercam. Simplesmente porque você tem medo, você não quer arriscar. Então essa palestra é para isso, arrisque. Tudo que você faz pode dar certo se você trabalhar para que dê certo. Isso é verdade. Agora, se você não trabalha para que dê certo, e em todos os segmentos da vida você tem alguma coisa a realizar de bom. Né? Tudo, mesmo que você não tenha nada profissional, você tem alguma coisa pessoal a realizar. Com alguém, com seu filho, com seu marido, com o seu amigo, sua família, ou onde você trabalha.
qualquer pessoa tem algo importante a realizar se enxergar a importância do seu trabalho e de si mesmo. Né? Uma coisa que eu achei importante é assim, você fez esse trabalho super importante, como você mesma diz, o trabalho mais importante que você fez, mas o fato de você trazer esse trabalho para um livro, né? Você reviveu ele. Chorei muito escrevendo, sabia? Então, Nossa, eu acho que pode ter sido mais forte reviver com as lembranças do que no momento que você estava fazendo aqui. Não, chorei muito também lá. Muito, muito, muito. Chorei muito, assim, me emocionei muito. Mas eu não tinha, talvez pelo acúmulo de trabalho, né? Porque eu trabalhava muito, de parar e pensar o que eu estava fazendo. Depois que veio, nossa, como foi maravilhoso. Aí, por isso que eu quis escrever o livro. É a mesma coisa teatro. Você editar teatro, né? Às vezes o editor não quer editar o teatro. Teatro, não vende nada. Então o Alex falou, não, vamos editar o Autor Nacional. A editora Giostre vai editar o Autor Nacional. Editou. Tá dando certo. A Zilberto Gasparetto, os livros dela, não precisa nem fazer lançamento. Põe nas livrarias, o livro dela, A Vida Sabe o que Faz, não teve nem lançamento, já está em segundo lugar. É impressionante. Entendeu? Mas isso então, é resultado de um trabalho bom de Exatamente. Às vezes, né? assim, para quem eu vou querer que adapte para teatro, lançar a coleção de teatro, eu já tenho os meus... Não! E vamos enfrentar esse desafio, vamos lançar. Isso é bacana. E tem um projeto muito legal que eles me convidaram para fazer. Como é que é? Nós vamos fazer uma televisão voltada para o espectronauta, né? E para ele se sentir melhor, é uma TV que vai ser centrada... Uma TV centrada no tema. Sabe, para você realmente ter um bálsamo. Então, nossa, isso é maravilhoso. Essa é a minha próxima etapa agora. Olha, meus parabéns, viu, Ana? Você se Deus quiser. É uma pessoa que constrói muito. Eu até brinquei. Ajuda muito a construir. Obrigada, viu, Maura? Você sempre tira coisas importantes de mim, é gozado. Você é uma pessoa também especial, sabia, né? Muito obrigada. Você foi a pessoa que melhor me entrevistou em termos do conteúdo do meu livro, e você sempre faz isso. Então, agora você está fazendo mais uma vez, porque a minha próxima etapa, minha próxima missão é essa. Eu também fiquei, escuta, e televisão? Vamos fazer televisão, eu preciso voltar para a televisão. Aí eles me deram a televisão. Agora você vai fazer a televisão. Mas super merecido, viu? Vamos ver. Eu quero me dedicar mais, eu vou deixar de fazer realmente tudo que a maioria das coisas que eu faço, e vou realmente focar nesse trabalho. Nossa, isso é maravilhoso e é o que todo mundo precisa, né? Sempre precisou e cada vez mais, né? É verdade. Já não estou nem dormindo, né? Pensar o que eu quero fazer. É uma missão, essa vai ser uma missão grande também. Mas você vai se Deus desempenhar quiser muito bem, com toda certeza. Aí eu te chamo para você ser entrevistada lá porque você deve ter alguma experiência que você queira narrar em termos espirituais, ou não tem? A gente sempre tem, né? Então, pronto. Olha, Ana, agora a gente tem um presente para você, da Copenhague. Oba! Copenhague.com.br. Ai, que delícia! Delícia de chocolate, né? Você sabe que eu tenho, assim, no meu escritório, que é na minha casa, eu tenho uma dispensazinha, né? Porque de madrugada eu quero comer alguma coisa, ó. Vou no bombonzinho. Um chocolate para sua madrugada, né? Cada um escolhe a hora que quer comer verdade, chocolate. É importante ter sempre, né? Elegância. Chocolate da Copenhague em casa. Eu adoro, né? adoro Copenhague. Muito legal. Bom, muito obrigada. Como sempre, é um prazer imenso conversar com você, viu, Ana? Maura, super beijo. Um beijo. Muito obrigada, viu, querida? Você tem um espírito elevado. E eu gosto muito de vir aqui, porque eu saio, assim, sentindo que realmente valeu a pena ter falado e ter conversado e ter mostrado alguma coisa do que eu sou e da vida, né? E você tem muito para mostrar. Beijão. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.